Ah, mas só depois que acabar isso aqui tudo eu almoço. Gente, eu tô com uma cara... Já tem professora. Tô te falando. Já. Não, amorzinho, faz o antes do almoço o caldinho dela. Não, amor, o caldinho dela demora, porque eu tenho que descongelar o frango. Por isso mesmo, né? Eu ainda começar tenho pra que... fazer depois. A gente... Já tem 2 pessoas, ó. Bom, boa tarde, professores. Em respeito aos que já estão aqui, vamos dar início ao nosso ciclo de conversas. Dessa vez a gente vai falar sobre resíduos, né? Queria saber se vocês estão gostando desse modelo que a gente está adotando, se vocês estão conseguindo participar, se estão precisando interagir, se têm vontade de interagir de mais alguma maneira, porque, na verdade, a gente tem escolhido aleatoriamente, né, algum professor ou outro para falar, mas a gente não sabe se esse formato é o mais adequado para vocês. Muitas vezes, a gente sabe que há pessoas que querem falar e não são contempladas, e há pessoas, muitas vezes, que também não querem falar, estão ali só para ouvir, o que a gente entende também, não tem problema nenhum. Está buscando e vem buscando um formato mais participativo. Mas a escolha e isso que a gente faz aqui, esse bate-papo, é para vocês, uma vez que a gente está impossibilitado de realizar esses encontros de forma presencial, é importante que vocês saibam que isso é para vocês e por vocês. A gente está aqui para ajudar no que for preciso, no que precisar. Estamos aqui para sermos demandados. Então, isso aqui tudo é para vocês. Gostaria muito de contar com a participação de vocês no chat, no nosso grupo lá de WhatsApp, sugerindo ações de melhoria, formatos que sejam mais adequados a vocês. A gente viu que tem as questões dos planos de aula, que vocês têm interesse também. A gente está pensando, elaborando, verificando, procurando harmonizar de acordo com as realidades diversas que a gente encontra no país, capital, interior, e a gente vem trabalhando tudo nisso tudo. Vocês me veem, me escutam tranquilamente? Tranquilo? Me escuta, me veem?
Vandré, eu não consigo te ver. Tá, então tá bom. Tá direitinho o vídeo aí, Joana? Sim, direitinho. A apresentação tá bacana. Só tá faltando te ver mesmo. Não sei se o seu vídeo está desligado. Opa, agora eu me vejo e vejo vocês. Tá ótimo. Tá Tudo ótimo. certo? Tudo Realmente estava certo. desligado. Tá. Pode passar para mim, por favor, Raquel? A gente está aqui hoje para falar de um tema muito importante, que é o tema dos resíduos, né? A gente já viu que todas essas temáticas estão interligadas, interrelacionadas, e não preciso dizer, enfim. Agora, o problema dos resíduos é interessante porque é um problema único e exclusivamente humano, né? Nós somos a única espécie que geramos resíduos não biodegradáveis, por assim dizer, né? Nós somos os grandes responsáveis pela poluição que ocorre em nosso planeta, que, de fato, é o nosso maior problema. Aí eu não estou falando de poluição das águas, poluição do solo, aquecimento global, isso está tudo inserido. E os ODS vêm como temática central relacionada, os resíduos vêm como uma segunda temática central relacionada aos ODS. Por exemplo, se eu falo do ODS 1, que é a erradicação de pobreza, a gente sabe que no mundo que a gente vive, eu sou do Rio de Janeiro, já falei diversas vezes aqui para vocês, e na cidade que eu vivo, próxima, né, um município próximo, que é Duque de Caxias, aqui existia um lixão, o lixão de Gramacho. Deu origem até àquele filme, né, muito famoso, do lixão. Então, assim, a gente sabe que há pessoas que se alimentam, inclusive, dos restos que elas encontram nos lixos, nos lixões, que sobrevivem daquilo. Então, quando a gente fala do lixão, é preciso que a gente entenda que aquilo é um meio de vida para muita gente. E nós, valorizando, a partir do momento que nós valorizarmos a cultura do catador de resíduo, identificarmos como uma profissão, as pessoas passarão a ter uma fonte de renda decente. E a gente estará falando do ODS 1, que é a erradicação de pobreza. Junto à erradicação da pobreza, a gente vem com o ODS 2, que é a agricultura sustentável e fome zero. A gente sabe que muitas vezes os resíduos orgânicos eles podem ser usados em pequenas composteiras ou mesmo a níveis industriais. Então, o nosso resíduo gerado diariamente também se interliga com esse ODS 2. Quando a gente fala do ODS 3, que é a saúde e bem-estar, a gente sabe que muitas são as doenças provocadas pelo acúmulo de resíduos, tanto de forma direta quanto de forma indireta, né? Quando você atrai insetos, animais que são vetores de doenças e agravos, etc. Quando a gente fala em educação de qualidade, que é o ODS 4, a gente pensa também em, por exemplo, tirar aquelas crianças que trabalham no lixão, que o lugar delas deveria ser na escola e não nos lixões. A partir do momento que nós valorizarmos a educação e valorizarmos o trabalho do catador, a questão dos resíduos, de fato, é possível que nós consigamos, de fato, tirar essas crianças do trabalho infantil e, assim que os pais tiverem recurso para manterem a subsistência deles, e ali nós estaremos trabalhando uma educação de qualidade, de fato, na escola. Quando a gente fala do ODS 5, que é a igualdade de gênero, muitas vezes eu observo, posso citar o exemplo de Araguari, por exemplo, no município no qual visitei algumas cooperativas, naquele lugar, a maioria dos catadores são mulheres. Então, assim, a gente sabe que se elas estão ali, muitas vezes é por falta de oportunidade. Então, a gente trabalha o ODS 5, que é a igualdade de gênero, a partir da valorização do catador de resíduos, do reciclador. Quando a gente fala do ODS 6, que é água potável e saneamento, obviamente que ele está interligado com a questão dos resíduos, né? Com a poluição dos mananciais, com a poluição dos rios e demais fluxos hídricos, cursos hídricos, que vêm sendo poluídos constantemente ao longo desses anos por nós, principalmente. Quando a gente fala
do ODS 7, por exemplo, que é energia acessível e limpa, eu posso tomar como exemplo o gás metano, que é uma fonte de energia limpa e muitas vezes desperdiçada, gerada pelos resíduos. Quando eu falo do ODS 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, obviamente que com os resíduos, com a valorização dos catadores, com a formação de cooperativas, com a profissionalização dessa mão de obra, a gente está falando de trabalho decente e crescimento econômico. Quando eu falo do ODS 9, eu estou fazendo um resumo aqui só para a gente ir exercitando essa coisa na cabeça. Quando a gente fala do ODS 9, estou falando de indústria, inovação e infraestrutura, eu entro também na questão das tecnologias limpas, que são permitidas, muitas vezes, com a reciclagem desses resíduos, placas solares, etc. Quando eu falo do ODS 10, redução das desigualdades sociais, eu estou falando em valorização da mão de obra que trabalha diretamente com esses resíduos. Quando eu falo do ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis, eu estou falando inicialmente, ligado ao resíduo, obviamente, de lixo zero. Quando eu falo do ODS 12, eu estou falando de consumo e produção responsáveis, a gente pode citar como exemplo os 3R ou 5R. Quando eu falo do ODS 13, eu estou falando ação contra a mudança global e o clima, eu posso entrar nas questões de poluição do solo, da água, do aquecimento global, das substâncias tóxicas que vêm poluindo o nosso meio ambiente, por exemplo, a digoxina, que é produzida a partir da queima de resíduos plásticos, e é uma substância altamente tóxica, que já se relaciona com a saúde, mas também é muito relacionada à mudança global. Quando eu falo de ODS 14, eu estou falando de poluição, vida na água, né? Eu estou falando de poluição, por exemplo, se eu trazer para a realidade de hoje, realidade dos últimos 8 anos, a gente sabe que os resíduos plásticos aumentaram muito nos oceanos. Isso vem causando grandes impactos. A partir do momento que eu reduzo esses resíduos, eu estou trabalhando nesse ODS também. E, de igual maneira, trabalhando no ODS 15, vida terrestre. Quando eu falo de paz, justiça, instituições eficazes, que é o meu ODS 16, eu estou falando de leis que são construídas para preservar o meio ambiente e, consequentemente, os resíduos estão inseridos nesse meio. Por exemplo, a questão do poluidor-pagador. Ou seja, a pessoa ela tem que ser responsável pelo possível impacto, né, as pessoas, as instituições, pelos possíveis impactos que elas geram. Em alguns lugares, a gente tem exemplos aí de pessoas que são depositados, vou falar aqui da velhita, são depositados muitos resíduos em alguns trechos de linha férrea. Do trecho de linha são depositados muitos resíduos. E a empresa, muitas vezes, é cobrada pela limpeza desses trechos em períodos assim determinados. Sendo que em muitos desses trechos, e na maioria, obviamente, a empresa não produz resíduo no trecho, o trecho é operável, então ele tem que estar limpo para o trem transitar e voltar, mas em muitos desses trechos, até não operáveis, as pessoas têm o costume de jogar resíduos e cobrar essa limpeza da empresa. Quando, na verdade, a gente não entende que esse papel é da educação, ele tem que partir da base. A empresa não produz resíduo, mas as pessoas pegam seus resíduos, em vez de destinarem da forma correta, eles simplesmente depositam na linha, como também o fazem em terrenos baldios. Então, é preciso que a gente entenda que as legislações elas surgem nesses setores para punir as empresas, mas também para punir as pessoas. Precisamos de instituições, né, sejam elas de poder público ou privado, eficazes. Então, ODS 16. E quando a gente fala de parcerias e meios de implementação, ODS 17, eu falo da união, da sinergia entre as ações entre empresas e sociedade. Então, assim, quis fazer esse apanhado rápido aqui falando dos resíduos, para a gente entender como, de fato, todos eles são interligados e indivisíveis, né? Cujo lema é, de fato, ninguém fica para trás. A gente precisa caminhar junto nesse sentido, e os ODS eles vieram para nos mostrar isso. Pode passar, por gentileza, Raquel. Eu queria que todos vocês pegassem um papel e uma caneta, por gentileza, e
E a gente vai para um exercício rápido aqui, mas muito interessante, que é um estudo, né? Uma reflexão da nossa qualidade de vida e nossos hábitos de consumo. Pode passar aqui, por favor, Raquel, que eu já relembrei aqui o encontro anterior, procurei relembrar o encontro anterior, justamente fazendo esse en passant sobre os ODS. Pode passar mais um, por favor, Raquel? Mais um. Isso. Volta um, por favor. Volta. O jogo é o seguinte, o exercício é o seguinte. A gente chama de pegada ecológica, né? Vocês vão ter aí são várias perguntas, e elas vêm enumeradas. Eu sugiro que vocês coloquem várias fileiras assim. A primeira fileira é pergunta e resposta, a segunda fileira, pontos, a terceira a segunda fileira é ponto do hábito que você adota, e a terceira fileira é os seus pontos. Então, a primeira fileira, a pergunta, a segunda fileira, a resposta e os pontos de cada resposta, e a terceira fileira, a sua pontuação. Então, vamos lá, Raquel? Rapidinho. Aqui. Jogo rápido. Queria contar com a participação de vocês. Depois, no final, o Joana escolhe um ou dois aí para falar, por favor. Eu fiz esse ontem. O meu está limítrofe ali. Está bem pertinho do limite, mas ainda estou abaixo. A pergunta é, só para a gente entender, meu banho é a resposta sem banho? Não. Banho curto, 3 a 4 vezes por semana, eu somei 25 pontos. Banho curto uma vez ao dia, eu somei 50 pontos. Banho longo uma vez ao dia, eu somei 70 pontos. Mais de um banho por dia, eu somei 90 pontos. Então, vocês vão escrevendo uma pontuação abaixo da outra, porque vão haver várias pontuações e vários quesitos desse, de uso de água, de consumo de produtos, de resíduos, etc. Então, eu vou lendo aqui, vocês vão preenchendo lado a lado. Pode ser? Alguém pode escrever no chat aí para mim se está ok, se não está ok. Bom, vamos lá. Então, a primeira pergunta é essa. Eu vou respondendo junto com vocês para a gente agilizar. Meu banho normalmente é banho curto 3 a 4 vezes por semana? Não. Banho curto uma vez ao dia? Não. Banho longo uma vez ao dia? Não. Mais de um banho por dia? Essa é a minha realidade. Eu tomo 2 banhos por dia. Um quando eu saio de casa e um quando eu chego de casa. Estou pecando, 90 pontos aí. Nossa realidade de país tropical. É difícil fugir disso, né? É possível, mas é um desafio. Uso da descarga. Quando eu uso, né? Então, ali do ladinho, eu já vou colocar pontuação, né? 90 pontos. Esquece essa fileira de pontos que eu posso salvar, porque isso a gente trabalha no futuro, para não ficar muito complexo. Isso a gente trabalha, se for preciso, presencialmente depois. Mas vamos fazer só essa fileira de pontuação. Uso a descarga. Sempre que uso o vaso sanitário? Não. Eu, às vezes, urino e realmente não uso a descarga. Tenho esse hábito aqui na minha casa, né? Converso isso com minha família, com meus filhos, e realmente, muitas vezes, eu deixo para dar descarga na segunda ou terceira vez, desde que seja imediata, né? Que não comprometa a higiene, mas nem sempre. Volta, por favor, Raquel. Aí, por favor. Quando eu escovo os dentes, deixo a água correndo ou não deixo a água correndo? No meu caso, eu não deixo a água correndo. Então, aqui, meu ponto é 0. Uso descargas econômicas? Sim. Né? Aquela descarguinha que tem 2. Uma sai mais água, uma menos água. Sempre que possível, usa de menos água. Então, aqui já tem menos pontos. Uso chuveiro de baixo fluxo de água? Não. O chuveiro sai bastante água. Pode passar, Raquel? Em um dia típico, eu como carne mais de uma vez ao dia? Eu como. Então, 600 pontos. Carne uma vez ao dia? 400. Aqui não indifere se, né? Aqui ele não aborda se é carne, frango, peixe. É carne, proteína de origem animal. Tirando o ovo, né? Carne 2 vezes ao dia? Sou vegetariano ou sou vegano? Ou seja, qual é a diferença de vegano para vegetariano? O vegano, ele consome produtos de origem animal, queijo, ovo, leite. O vegetariano, perdão. O vegano, não. Toda a minha comida é produzida na minha região ou é orgânica?
Não, infelizmente não. Gostaria muito que fosse. Então já vou botar 0 pontinhos ali na coluna. Faço adubo dos restos e cascas de frutas e vegetais? Não. A maioria da minha comida é processada? Não, no meu caso não. Como bastante fruta, bastante legumes. Pouca da minha comida vem empacotada? Também, sim. Realmente eu como pouca comida empacotada. E um dia típico, eu desperdiço nada da minha comida? Esse sou eu, não desperdiço nada. Muito difícil. Espero que vocês também. 1/4 da minha comida? 1/3 da minha comida? Metade da minha comida? Anote a pontuação ali do lado. Pode passar, Raquel, por favor? Em um dia típico, eu viajo a pé ou de bicicleta? Não. Transporte público, ônibus escolar? Sim. Veículo próprio, carona? Não. Veículo próprio com uma pessoa? Não. Então, aí vocês vão somando as pontuações do lado aí. Nosso veículo faz mais de 30 km por litro? No caso, né, uma moto, no caso, o veículo automotor, né? No caso aí, seria uma moto de baixa cilindrada. De 20 a 30 km por dia, uma moto de média cilindrada. De 15 a 19, você já entra num carro popular e menos de 15 km nos carros mais potentes. O tempo que passa em um veículo em um dia típico é nenhum tempo, 0 pontos. Menos de meia hora, 40 pontos. De meia hora a 1 hora, 100 pontos. Mais de 1 hora, 200 pontos. Cortou aqui. Qual o tamanho de carro que uso em um dia típico? Nenhum carro, menos de 20 pontos. Carro pequeno, 50 pontos. Um carro médio, 40 pontos. E um carro grande, SUV, 200 pontos. Anotem, por favor. Qual o número de carros na garagem que eu tenho? Nenhum carro, menos de 20 pontos. Menos de um carro por motorista. Um carro por motorista, 50 pontos. Mais de um carro por motorista, 100 pontos. E mais de 2 carros por motorista, 200 pontos. Qual o número de voos por ano que eu faço? 0 voos, 0 pontos. De 1 a 2 voos, 50 pontos. Mais de 2 voos, 100 pontos. Pode passar, por favor, Raquel? E se tratando do meu abrigo, minha casa é uma única casa e um grande terreno, 50 pontos. Uma única casa e um terreno pequeno, na cidade, 0 pontos. Uma casa geminada ou sobrado, 0 pontos. Ou um apartamento, menos 50 pontos. Divida o número de cômodos da sua casa, sem os banheiros, pelo número de pessoas que vivem. Um cômodo por pessoa ou menos, menos 50 pontos. 1 a 2 cômodos por pessoa, 0 pontos. 2 a 3 cômodos por pessoa, 100 pontos. Mais de 3 cômodos por pessoa, 200 pontos. Temos uma segunda casa ou casa de férias que geralmente está vazia. Sim, 200. Não, 0 ponto. Passa para mim, por favor, Raquel. E se tratando do uso de energia, nos meses frios, a temperatura da nossa casa é de menos de 15 graus, de 15 a 18 graus, 19 a 22 graus, 22 graus aqui. Como o teste é internacional, eu acredito que eles estejam se referindo ao uso de aquecedores. Então, isso para a gente não faz muito sentido. Então, vamos para o segundo. Secamos nossas roupas em um varal externo ou interno. Aqui, para a gente, é sempre externo, né? Acho que a grande maioria usa aquele varalzinho de aranha. Então, é menos 50 pontos. Usamos um refrigerador de energia eficiente. A maioria dos refrigeradores atuais possui o selo de energia eficiente. Então, acredito que a grande maioria aqui tenha também, menos 50 pontos. Temos um segundo refrigerador ou freezer? Não. Se no caso da geladeira que tem o freezer acoplado, você não pontua aqui. Usamos 5 ou mais lâmpadas fluorescentes compactas? Sim. Ou não, né? Mas acredito que a maioria sim, menos 50. Até porque isso impacta diretamente na nossa conta de energia. Você usar a lâmpada branca, né, a luz fria, ou mesmo a lâmpada LED, que é ainda mais econômica. Para refrescar, eu uso o ar-condicionado no carro?
já ganho 50 pontos. O ar-condicionado na casa, 100 pontos. Ventilador, menos 10. Ou se eu não uso nada, 0. Claro, não estou usando energia nenhuma, e isso aqui é relacionado ao uso da energia. Minha máquina de lavar é com carregamento superior, aquela que abre e fecha por cima, com carregamento frontal, já ganho 50 pontos. Também não sei porquê, não sei se isso tem a ver com alguma coisa de eficiência energética. Ou uso a lavanderia. A lavanderia, eu acho que para a nossa realidade aqui é longe ainda, né? Uma vez que lavar roupa na lavanderia é muito caro ainda. Eu acredito que eles estejam falando daquelas lavanderias de uso comum que a gente observa aí nos filmes norte-americanos e europeus. Vamos para o próximo, por favor, Raquel? Uso de roupa. Troco de roupa todos os dias e coloco para lavar? Sim. A gente vive numa temperatura muito quente, é difícil você usar roupa mais de um dia. Às vezes consegue uma calça, uma blusa, mas, em geral, pelo menos eu troco de roupa todos os dias. Estou usando roupas que foram costuradas ou consertadas? Sim, uso muito. Uso muito. As roupas rasgam e eu conserto, principalmente calça jeans, essas coisas, conserto bem. 3/4 ou mais das minhas roupas são feitas à mão ou de segunda mão? Não. A maioria das minhas roupas é comprada nova a cada ano? No meu caso, não. Minhas roupas duram muito, até porque é difícil encontrar, não sei. Eu já tive a oportunidade de estar com alguns aqui, mas não todos. Eu sou um camarada que pesa mais de 110 quilos, estou na faixa de 112, 115 quilos e tenho mais de 2 metros de altura, tenho 2,2 metros. Então, as roupas, para mim, elas não são fáceis de serem encontradas e quando encontro, não é tão barato, né? Então, eu procuro selecionar bem e comprar boas roupas, mas que duram muitos anos. Eu dou minhas roupas que não uso mais para instituições locais? Muitas vezes sim, mas em geral, no meu caso, não. Eu uso mesmo até acabar. Eu nunca uso tantos por cento da minha roupa no meu armário, né? Menos de 25% do meu armário. Eu uso menos de 25% do meu armário. Eu uso 50% do meu armário, uso 75% do meu armário ou uso mais 75% do meu armário. Eu compro... Ok. Eu compro X pares de sapatos novos a cada ano. Compro um par, 2 a 3 pares, 20 pontos. 4 a 6 pares, 60 pontos. 7 ou mais pares, 90 pontos. Passa para mim, por favor, Raquel. E aqui, as coisas que eu uso. Todo o meu lixo de hoje eu posso fazer caber em um refrigerador de energia eficiente, né? Assim, em uma caixa de sapato, 20 pontos. Em um balde de lixo pequeno, 60 pontos. E um balde de lixo na cozinha, 200 pontos. Nenhum lixo foi criado hoje, aí você tira 50 pontos. Eu reciclo meu papel, latinhas, vidros e plásticos? Sim, menos 100 pontos. Não, 0 pontos. Eu reutilizo itens ao invés de jogá-los fora? Sim, menos 50 pontos. Não, 0 pontos. Eu evito itens descartáveis o máximo possível? Sim, menos 30. Não, 0 pontos. Eu uso baterias recarregáveis em todos os lugares que frequento? Sim, 20 pontos. No caso, pilhas, né? Sim, 20 pontos. Não, 0 pontos. Na minha casa, eu tenho de 0 a 25 artigos de eletrônicos, computador, TV, som, de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, mais de 15. Aqui, de 10 a 15, não são 1000 pontos, tá? São 100 pontos. Dei errado aqui. Quanto equipamento é necessário para minhas atividades de rotina? Né? Muito, no caso, barco, antenas de TV, motos de trail, enfim. Nenhum material desse, muito pouco, um pouco desses materiais ou muito, 80 pontos. Passa para mim, por favor, Raquel. Pronto. Agora chegou a hora da gente somar. Vocês peguem aqui o total de uso da água, total de uso da comida, total do uso de transporte, total do uso de abrigo, total do uso de energia, total do uso de roupa e total das coisas que eu uso. Somem tudo isso, por gentileza, e dividam por 350.
eu somei o meu aqui e dividi, deu 4,6 hectares biologicamente produtivos por pessoa, né? Então, enfim, queria que alguém levantasse a mãozinha aí para compartilhar. Basta uma ou duas pessoas. Pessoal, levanta a mão no bate-papo para eu não escolher de forma aleatória. Eu abro o microfone, por gentileza. Vou dar aqui uns 2 minutos, Joana, tá? Para alguém levantar a mão. Se ninguém levantar, não vamos escolher aleatoriamente, não, tá? Vamos deixar para reflexão assim, cada um que veja seu resultado e veja em que pontos pode melhorar. Porque, na verdade, o desafio desse exercício é justamente esse. É fazer com que percebamos que, por mais que sejamos ou pensemos que sejamos sustentáveis, há sempre o que melhorar. É sempre possível adotarmos soluções mais sustentáveis em nosso dia a dia. E esse exercício vem para calcular, a gente chama do cálculo da pegada ecológica. Tá, mostra o slide anterior, por favor, Raquel, que a Poliana está pedindo aqui. Volta um. Isso, é esse? Esse, Poliana. Tá. Então, assim, por mais que sejamos sustentáveis em nosso modo de ser, há sempre pontos em que podemos melhorar. Esse exercício ele vem para trazer a nós justamente essa reflexão. Em que ponto podemos melhorar? Podemos melhorar no consumo de água, na geração de resíduos? Podemos melhorar nas coisas que uso, na minha habitação, no lugar que eu moro? É muito reflexivo. Dá mais um tempinho para ver se alguém responde, Raquel. Ou então, meninas, se vocês preferirem, a gente faz o seguinte. A gente continua e, no final, abre um tempinho aí para quem, porventura, tenha completado e queira responder. Pode ser assim? Vandré, Oi. Márcia, Oi, Márcia. aqui de Barra dos Coqueiros, em Sergipe. Tudo bom, Márcia? Prazer. Prazer em Tudo bem. revê-la, na verdade, né? Está sempre presente em nossos encontros. Ok, amigo, obrigada. Professora aqui, na guerra, né, na luta, tanto no trabalho como, assim, no auxílio às atividades dos meus filhos, né? Então, assim, é uma reflexão, né? Eu não consegui acompanhar, não vou mentir, não. Eu não consegui acompanhar, mas eu estava ouvindo e fazendo os cálculos mentalmente. Realmente, o grande desafio é a gente se colocar e fazer essa reflexão, o que a gente pode fazer, né? Para mudar, para melhorar o nosso mundo. A questão da descarga, quando você falou, eu fiquei pensando. Eu tenho um menino de 10 anos e uma menina de 12. É só nós três. Que coisa melhor. Então, assim, a minha briga com ele é quando ele vai ao banheiro para ele dar descarga. Se ele for 10 vezes ao banheiro, eu dei descarga 10 vezes. Então, assim, realmente é uma reflexão. Porque eu tenho aquela questão do cuidado da higiene, entendeu? Sim. Então, a questão da descarga mesmo, meu Deus, eu tenho que melhorar, porque se ele for ao banheiro 10 vezes, se eu for, se minha filha for, infelizmente, a gente tem que dar descarga essas... E às vezes nem precisa. Às vezes vai só um pouquinho, dá para aproveitar ainda aquele pouquinho, né? Mas eu tenho que melhorar um pouquinho nisso que eu fiquei pensando muito. Em relação São à 20 questão... litros, né, Márcia? Isso. Em média, são 20 litros por descarga que a gente está mandando embora. Fora quando tem aquele vazamentozinho que a gente não percebe, né? Isso. A questão mesmo da alimentação, o quanto desperdício tem, a questão da gente se reeducar e colocar só aquilo que é para a nossa alimentação mesmo, para a gente consumir e não ter aquela sobra, porque tem tanta gente passando fome, né? Isso. A questão da roupa, o que a gente vai vestir, será que aquela roupa que a gente vai doar, vai deixar assim, para o ambiente destruir, será que a gente não dá para aproveitar? Então, realmente é uma reflexão que a gente tem que levar para a vida e para o nosso trabalho, né? Principalmente na nossa vida, porque o mundo está aí, sendo destruído. Certo? Então, assim, eu não consegui acompanhar, mas é uma coisa para a gente pensar muito mesmo.
tudo bem. De toda forma, o PowerPoint é de vocês, né? A gente tem disponibilizado sempre. E depois, se for o caso, se vocês tiverem curiosidade, vocês voltam lá e façam, que é bem interessante, né? Essa calculadora assim, da pegada ecológica. Existem diversas e diferentes pegadas ecológicas. A gente optou por trazer esses temas de sustentabilidade, de água, de recursos, porque são temas que a gente vem trabalhando nos nossos encontros. Então, achei interessante, quando eu achei esse material, a gente trazer para cá para fazer uma reflexão, né? Por isso que a gente começou falando dos ODS, já que a gente está fechando esse ciclo aqui agora, pelo menos inicial, achei interessante a gente trazer para a nossa realidade aqui para gerar justamente esse pensamento mais reflexivo, de melhora, de mudança. Muito obrigado, tá, Márcia? Obrigado pela participação e obrigado por estar sempre presente aqui também conosco. Com certeza. Vandré, eu acho que o Marcos de Oliveira quer falar. Acho que a Sandra também está aqui, né, a Sandra? Não sei se Sandra ou Marcos. Eu vou liberar o Fica Marcos, à vontade, depois Joana, a gente você decide aí. libera a Sandra. Marcos liberado. Bom, professor, eu não consegui te acompanhar, não. Tá bom. Eu não estou te vendo, Marcos. Você deve estar com a câmera fechada. Marcos, sempre presente também. Bem-vindo mais uma vez, Marcos. Obrigado pela participação. Você é assíduo aqui. Eu não consegui te acompanhar, não, querido. Eu estou com um problema de saúde e o meu raciocínio está meio lento. Inclusive, eu quero te falar que eu vou ficar aqui com vocês até 10 para as 3. Eu tenho uma consulta médica para marcada. Tá bom, Marcos. Estimo melhoras, né? Não há de ser nada. Te agradeço pela presença, mesmo diante desse seu estado de saúde aí. Muito obrigado por prestigiar nosso encontro aqui, tá? Só tenho a te agradecer, meu amigo. Muito obrigado, professor. Tá muito bom o curso. Obrigado, professor. Vandré, quem é Sandra? Tá com outro nome? Sandra... Para mim estava Sandra, mas já saiu. Quando o Marcos entrou, ó, eu acho que ela pode ser... Está escrita Sandra Matos, não correndo torneira em CRA Campos Levantado. Deixa eu ver. Ó. Sandra Matos. Ó. Sandra Matos aqui, ela aparece para mim aqui com a mão levantada. Mas tudo bem, Joana. Vamos lá para o próximo? Vamos passar e no final, se quiser contemplar, a gente vai. Vamos? Raquel, pode passar, por favor? Tá, a gente traz hoje essa reflexão de para onde vai o nosso lixo, né? Então, muitas vezes, eu ando muito pelo interior do Brasil, e a gente sabe que muitas vezes, eu lembro a que falou primeiro, perdão, Márcia, da Márcia falando que ela, na casa dela, opta, né, pela questão da sanidade, é uma preocupação muito grande dela, da saúde pública, da sanidade, etc. e tal, ou do uso de água. Quando a gente fala de resíduos, isso também é uma realidade muito presente. Por quê? Porque entre você ter os resíduos, né, o esgoto correndo a céu aberto, que a gente falou da água, né, a questão do saneamento básico, mas também está presente no resíduo, porque os efluentes são resíduos, né, orgânicos, mas são resíduos. Então, assim, quando a gente traz à tona essa questão, é muito importante que saibamos que muitas pessoas que moram em vicinais, que eu trabalhei, você não tem onde destinar o resíduo na vicinal. Né? Então, assim, ou você coloca aqueles resíduos ali armazenados de toda forma, muitas vezes para os orgânicos você cava um buraco, etc. e tal, mas na maioria das vezes os não orgânicos, resíduos plásticos, papel, etc., você acaba queimando. E provocando, né, ocasionando aí problemas respiratórios, de saúde pública e tal. Então, assim, é importante que nós passamos a entender para onde vai o nosso resíduo e de que forma podemos minimizar essas soluções imediatas, pensando sempre no bem-estar comum. Quando eu falo bem-estar comum, muitas vezes a gente é criticado, né? Falar meio ambiente não é negócio de bichinho, de plantinha. Escutei isso, não sei onde, essa semana.
mas escutei essa questão de meio ambiente não é bichinho, não é plantinha. Bom, peraí, gente. Meio ambiente não é só bichinho e plantinha. Aí eu sou obrigado a concordar. Mas temos que deixar de ter essa visão que a gente chama de antropocêntrica, né? E passar, de fato, a enxergar o mundo em que vivemos de forma global, né? Enxergar como um todo, onde toda forma de vida tem direitos iguais. Até porque a gente já está vendo que essa visão antropocêntrica ela não nos beneficia, na verdade, ela nos prejudica. Porque, por mais que façamos o uso desses recursos de forma prioritária, a gente sabe que eles não são finitos e que a exploração exacerbada desses recursos vem, inclusive, prejudicando a nossa própria espécie. Pode passar, por gentileza? Então, assim, para onde vai nossos recursos? Né? Para onde vão os nossos resíduos? A maioria, até 10 anos atrás, salvo engano, que foi o limite da política, né? 10 anos atrás, salvo engano, se eu tiver errado, alguém me corrija, por favor, Joana. Acho que o limite foi há 10 anos, foi 2009 a 2010. Os lixões foram proibidos. Então, lixão, o que era o lixão? O lixão era um lugar, normalmente um pouco mais afastado da sociedade, mas dos grandes centros urbanos, mas que, em virtude da possibilidade de um ganho de renda, de recursos, as famílias acabavam se mudando para próxima dos lixões, né? Então, assim, eram construídas comunidades, e ali você tinha, de fato, uma convivência muito grande com aquele lixo, com aquele resíduo abandonado de toda forma, e tinha animais circulando, urubu, pessoas andando descalços, enfim, aquele pior cenário de lixo que você pode imaginar é o lixão. Graças a Deus, já estão, eu não vou dizer que acabaram, mas já diminuíram bem. O aterro controlado, em tese, é um lixão que foi recuperado, né? Ele foi transformado em aterro controlado, foi colocado uma manta nele, embaixo o lixo tinha contato direto com o solo, aquele chorume todo e produtos tóxicos, etc. e tal, que eram gerados pelos resíduos, eles eram absorvidos pelo solo, acabavam atingindo o lençol freático, você tinha um problema ambiental, social, de saúde pública muito grande ali naquela região. Na verdade, quando você fala de aterro controlado, você coloca uma manta de PVC por baixo, aquele chorume é coletado e é levado para canaletas laterais e fica recirculando. Muitas vezes ele é queimado, o gás metano é liberado, queimado muitas vezes, e sem uso nenhum. E aí, quando você fala de aterro sanitário, aí sim você está falando de um lugar preparado, você tem aí a segregação de resíduos feita anteriormente. Ele normalmente se localiza fora das áreas de influência direta, né? 200 metros de rios, nascentes, etc. e tal, qualquer curtos hídricos, 1.500 metros de centros populacionais e 300 metros de residências isoladas. Ou seja, você tem, de fato, um lugar isolado, você não tem presença de urubu, é proibido o uso de animais. Normalmente você não vê nem pessoas trabalhando, embora haja, mas eles são uniformizados, trabalham mais maquinário e muitas vezes aquele chorume é tratado, né? E muitas vezes o metano produzido é utilizado, o metano gerado é utilizado para a produção de energia. Então, assim, de fato um modelo que devemos seguir, né? Se tratando de resíduos sólidos urbanos. Pode passar, por gentileza, Raquel? Bom, isso aí você pode passar, que eu já fui falando, está na cabeça que eu já fui falando, mas só demonstra o que eu acabei de falar, né? Um infográfico assim do que a gente acabou de falar. Pode passar do aterro controlado, pode passar do aterro sanitário. Então, a gente está nessa ordem: lixão, aterro controlado, aterro sanitário. Lixão, controle zero; aterro controlado, algum controle; aterro sanitário, controle, não vou dizer total, mas excelente controle. Isso foi estabelecido aí pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é lá de 2010, né? E aqui a gente tem alguns conceitos de resíduo de rejeito, por exemplo, né? O que é resíduo, né? O que tem valor econômico, que pode ser reciclado ou reaproveitado. Isso é o resíduo, isso é o que a gente deve segregar, separar em casa
para que ele volte, né, à cadeia produtiva, que a gente fala, volte à cadeia de acordo com o processo de logística reversa, ou de economia solidária, enfim, conceitos que a gente vai falar aí mais para frente. Rejeito não, rejeito é qualquer material considerado inútil, após esgotadas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e viáveis, que também não adianta, infelizmente, não adianta ser disponível, mas tem um custo exorbitante que ninguém, nenhuma empresa, nenhum investidor vai entrar nessa cadeia produtiva. Pode passar, por gentileza? Raquel. Tá. Tá, aqui a política também cita esses conceitos, né, ciclo de vida do produto, que corresponde ao processo desde o planejamento até o desenvolvimento final do produto, até o seu descarte final. Hoje em dia, se a gente está falando de logística reversa, muitas vezes esse produtor, né, ele já é obrigado a dar uma destinação final para esse produto, ou seja, ele tem que disponibilizar pontos de coleta, ele tem que ser responsável também, corresponsável por esse material que ele está colocando no mercado. Se ele gera um resíduo que é tóxico, muitas vezes ao meio ambiente, ele tem que disponibilizar meios dele voltar para a cadeia produtiva sob responsabilidade do produtor. Responsabilidade compartilhada. Todos são solidariamente responsáveis. Tá. Pode passar, por favor, Raquel. Que ele quis dizer que nós também temos responsabilidade nisso, né? Dados de 2000 do IBGE, acredito que tenha sido o último censo aí relacionado a isso, embora a gente tenha diversos trabalhos realizados já, né, mas a gente usa dados oficiais. E ali, lá em 2000, há 20 anos, 76% dos resíduos recolhidos iam para os lixões, 13% para aterro controlado e 10% para aterro sanitário. Hoje, esse percentual já caiu bem, tá? A gente, nos lixões, aí a gente quase não está mais fazendo uso. Pode passar, Raquel? Tá, esses aqui são dados interessantes, né? No Brasil, a gente sabe aqui que são geradas 88 milhões de toneladas de resíduo por ano. Aí você vê, por ano, 470 quilos por habitante. Isso são 365 dias. Aí os professores de matemática que me ajudam em fazer esse cálculo mental aí, mas aproximadamente quase 1,5 kg, né, por habitante por dia. Das 13 mil toneladas de resíduo produzidas por dia na cidade de São Paulo, apenas 1% é reciclado. E, obviamente, o Sul, como a gente tem visto, né, as tecnologias elas vêm das cidades do Sul, normalmente Curitiba, cidade com, salvo me engano, a melhor IDH do Brasil. Você tem cidades bem evoluídas lá, e a cidade, na questão dos resíduos, não seria diferente, reciclando aí 20% de todos os seus resíduos. Pode passar, por favor? Tá, o que é resíduo sólido, né? A gente já falou disso, mas aqui ele cita alguns exemplos, né? Computadores, automóveis, televisores, isso tudo entra na cadeia produtiva. E para você ter ideia aqui, né? Estive pesquisando um dado aqui. Só na Califórnia, diariamente, 6 mil computadores ou componentes eletrônicos são descartados, ou seja, saem do ciclo de produção, né? Saem da cadeia de uso. Então, assim, é muita coisa. Parte disso volta para o processo produtivo, mas, infelizmente, ainda hoje, a maioria não. Então, eles vão para onde? Oceanos, nas ruas, nos esgotos, enfim. A gente vê até aqui no Rio, eu vejo, né? Quando eu passo, de tudo que é peça de computador, de componente eletrônico, você pode encontrar na rua. E até mesmo nos esgotos que a gente tem aqui, o esgoto a céu aberto, né? Pode passar, por favor, Raquel? Aqui, quando a gente classifica resíduo sólido e úmido, só para a gente falar, tenho certeza que a maioria aqui está muito ciente disso, mas é importante que a gente faça pelo menos essa divisão, ou seja, na escola, em casa, você separar o resíduo seco do úmido é uma medida preventiva
para que não ocorra uma série de problemas, né, ambientais e de saúde também. Muitas escolas, eu sei que eu visitei, vem fazendo uso dessas big bags para coletar as garrafas PET, né, para separar ali as latinhas de alumínio. O alumínio, você já tem aí no Brasil, é um dos maiores recicladores de alumínio, porque esse produto sim, tem um grande valor no mercado, ele chega a R$ 3,80, R$ 4,20 por quilo. Então, assim, é realmente uma fonte de renda, ninguém vai desperdiçar isso. Então, nós reciclamos aí praticamente todo o alumínio gerado e em relação ao alumínio, temos o problema parcialmente resolvido. Agora, na escola, é importante que antes que a gente coloque aqueles resíduos nas big bags, as garrafas PET, ou as latinhas de alumínio, a gente dê uma lavada antes. Eu já estive conversando com alguns cooperados, algumas cooperativas, e elas dizem que não, que eles preferem que coloque de qualquer jeito, que lá no próprio beneficiamento primário eles fazem isso. Só que ainda assim, eu vejo um problema se você estiver armazenando em Big Bag, a não ser que sua coleta na escola seja 3 a 4 vezes por semana, 2 vezes eu já acho complicado, já acho um desafio. Por quê? Porque se você tem ali refrigerante, a latinha de refrigerante, embalagem de suco, essas coisas, isso acaba atraindo insetos e outros animais, etc., e pode provocar epidemias de dengue, chikungunya, essas coisas, né, que a gente tem visto nas escolas, né? Então, tem que pesar até onde isso, de fato, é eficaz e viável e até onde isso não é. Eu sugiro sempre que dê uma limpezinha antes, aí use um pouquinho de água, balance a garrafa, jogue fora ali, bem pouquinho, só para tirar o excesso, e aí sim armazene na Big Bag, ou onde vocês tiverem o costume de armazenar, não sei, na tina, no container, não sei. Cada escola tem uma realidade. Pode passar? Tá, composto orgânico, tá, a gente já sabe, tem escolas aí que tem hortas, eu já visitei escolas que têm composteiras, e até bem evoluídas, assim, aprendi muito com muitos de vocês aí, venho aprendendo, cada visita para mim, a escola de vocês, as escolas participantes é um grande aprendizado, então, assim, isso eu não tenho nem o que falar, a gente está só pontuando aqui, mas é bem interessante. Pode passar, Raquel, por favor? Resíduo seco, é importante aqui a gente pontuar que, principalmente referente ao papel e ao papelão que vocês guardam, é importante que ele seja armazenado num lugar seco, distante do solo, ou seja, se vocês tiverem aí um pallet, né, a gente chama de pallet ou estrado, não sei, cada lugar chama de um jeito, mas um pallet ou estrado, que ele não pode ficar em contato com o solo, que aquilo ali tem umidade, então você mantém aí a 4, 5 dedos do solo, no pallet, em pilhas de não mais de 1,50 m, e não pode molhar, longe da umidade, muitas vezes as escolas têm goteira, e aí quando você molha esse papel, você perdeu muito do valor agregado dele, e você pode comprometer toda essa cadeia produtiva de recicladores que vão à escola, etc. e tal, e de venda desse produto, que gera renda para a escola também, né? E por mais que não gere renda, se a gente pensar na sociedade como um todo, você está fortalecendo aí os laços da sua comunidade, a economia da sua comunidade, fortalecendo essas cooperativas. Pode passar, por gentileza, Raquel? Tá, aqui a classificação não só da legislação que a gente falou da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas também da NBR 10.004, né? Que a gente fala aí dos lixos domiciliar, comercial, público, de serviços de saúde, industrial, agrícola e de entulho. Não vou ficar lendo aqui, tá? Isso aqui, esse material é de vocês, já disse 1 milhão de vezes aqui, senão acaba ficando cansativo. Mas só para a gente ter aqui uma ideia, olha só, municípios, a geração per capita de resíduos no Brasil, aí eu estou falando de entulho, resíduo de construção civil, é de 700 gramas por município com a população inferior a 200 mil habitantes, entre 700 e 1.200 gramas com população superior a 200 mil habitantes. Pode passar, por gentileza? Tá, isso aqui é só para a gente fazer uma reflexão também, os tipos de resíduo. O copinho de café, muitas vezes, a gente conversando também com as
com as cooperativas de resíduo. Muitas delas pedem para a gente lavar esse copinho, muitas delas falam que não adianta, uma vez que você coloca o café, enfim, botou a boca ali, tem gordura, etc. e tal, principalmente se for café com leite, aí esse copinho já iria para o resíduo não reciclável, mas, em geral, a maioria delas recicla, mesmo que ele tenha sido usado, né, com café. Eu sugiro que dê sempre uma lavadinha se o problema de água não for uma realidade muito presente na sua cidade ou no seu município. De toda forma, são resíduos que eles não possuem um grande valor agregado, né? Esses copinhos, o custo de reciclagem deles é muito grande, então, na maioria das vezes, não compensa. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer em relação ao copinho de plástico é realmente não usar, evitar usar na medida do possível. É basicamente desse slide aqui, o que eu queria falar. Pode passar, Raquel? Tá, resíduos de computador. Aqui, pilhas e baterias. É importante que a escola tenha um local separado para esse tipo de resíduo, que é tóxico, bateria de celular, etc. e tal. Lâmpadas dessas fluorescentes também são tóxicas, então é importante que nós tenhamos um lugar separado e procuremos nas nossas cidades um local ideal para a destinação desse tipo de produto. Pode passar. Aqui eu olho, na maioria das escolas que eu visito, vocês já têm uma prática muito grande em fazer sabão, né, com óleo, com esse tipo de resíduo. Muitas das escolas sequer usam óleo, né, em quantidades significativas em sua cozinha, né, em suas cozinhas. Então, assim, praticamente não tem resíduo, não sobra. O óleo praticamente é todo consumido ali por aquele produto que é feito. Então, das escolas que eu fui, pelo menos o óleo não é um problema. E das que eu fui, que ainda tem algum resíduo de óleo aí usado, salvo engano, são 2 escolas que eu fui que têm essas parcerias já com empresas que coletam esse tipo de resíduo ou mesmo as professoras produzem sabão a partir deles, ou alguém da escola. Pode passar, Raquel? Tá, aqui alumínio, a caixinha Tetra Pak ainda é uma incógnita, porque há lugares que conseguem reciclar esse tipo de produto, que é misto, né? Ele tem alumínio e papelão junto, e há lugares que não conseguem. Então, no geral, é não reciclável. No geral, é não reciclável, é uma tecnologia já superior, a não ser que a cooperativa que seja próxima à escola de vocês, ou que atenda a escola de vocês, realmente direcione para isso. Pode passar, Raquel, por favor? Tá, aqui a gente fala dos problemas dos resíduos gerados, custos mais altos para coleta e tratamento de lixo. Quanto mais resíduo, a gente sabe que a gente vive numa população crescente, a previsão é que até 2050 possivelmente cheguemos a 9 bilhões de pessoas no planeta. Você já tem uma série de problemas ambientais ocorrendo, você tem ilhas de plástico, salvo engano, 5 ou 6 ilhas de plástico aí pelos oceanos espalhadas, quilométricas. Você tem o comprometimento da fauna marinha e também da fauna terrestre por conta desses resíduos gerados, e você tem também um aumento dessas doenças emergentes que a gente vem vivendo, dengue, chikungunya, zika vírus e tantas outras associadas à produção de resíduos, ao acúmulo de água, à devastação do hábitat, enfim, isso tudo que a gente já vem conversando aí. Pode passar, Raquel, por favor? Pode passar. Tá, isso aqui é mais um dado, 2016, mas é importante que nós saibamos disso, né? Nós somos um país produtor, nós somos um país que, em geral, ali respondendo aquele questionário que a gente viu aqui, né? Tenho certeza que a maioria de nós não consome grande parte da sua dieta de produtos processados. Nós consumimos, sim, produtos naturais, né? Frutas, legumes. A gente tem essa facilidade. Nós somos um país que basicamente vive do agronegócio. Nosso grande PIB aí é relacionado ao agronegócio. Somos o maior produtor de carne bovina, maior produtor de frango, maior produtor de soja.
salvo engano, o maior produtor de milho também, de sorgo. Então, assim, você tem uma grande quantidade desses produtos sendo colocados no mercado e consumidos por nós. Por outro lado, o Brasil tem um grande desperdício de alimento e com esse desperdício aqui, com essas 40 mil toneladas por dia, imagina quantas pessoas não poderíamos tirar da fome, da pobreza, da miséria ao redor do mundo, né? Principalmente se a gente for falar aí da realidade subsaariana, África, ou mesmo da Caatinga aqui no Brasil, que são regiões que produzem menos. Pode passar? Tá. Aqui são mais dados, né? Aqui é só para a gente entender desses 79 milhões de toneladas de lixo por ano. Só 3% é reciclado, né? Sendo que o potencial é de até 30%. Eu não sei se tem alguém aqui do município de Cariacica, a gente lá fala com os governantes lá, o pessoal da secretaria, a gente tem alguns problemas relacionados a resíduos lá, como em todo o Brasil, né? Eu estou falando aqui do município que a gente vivenciou, eu tenho tido contato com as secretarias lá e só estou citando um exemplo. Lá, você tem um potencial de reciclagem de 7 toneladas por dia lá, de resíduos, de 8 toneladas por dia, que o Adilson lá da secretaria nos disse. E nenhuma tonelada sequer é reciclada por dia. Então, assim, obviamente, esses resíduos são gerados, mas muitas vezes eles não são depositados pelos usuários, né? Ou seja, por nós, nos locais corretos, ou ainda se depositados nos lugares corretos, não sofrem aquela correta separação. Então, para você segregar esse tipo de resíduo, acaba que não gera o valor final a esse produto. Os catadores eles não querem, muitas vezes, ter esse trabalho, não compensa. A gente sabe que ainda, infelizmente, é uma profissão subvalorizada em nosso país, né? Então, a gente vê aqui, né, se a gente tem potencial para reciclar 30% dos produtos que geramos, dos produtos recicláveis que geramos, reciclamos somente 3%. E quando a gente fala de produção de lixo plástico, o problema da nossa década em relação aos resíduos é o plástico. Tanto é que as sacolinhas plásticas elas já foram proibidas em uma série de cidades. Aqui no Rio de Janeiro é proibida a sacolinha plástica, por exemplo. Se você quiser comprar uma sacolinha de uso misto, né, pelo menos 70% ou 80% produzida a partir de fontes renováveis, você paga 6 centavos no mercado, né, por cada sacola. Então, assim, é proibido. A tendência é isso. E hoje o Brasil, para vocês terem ideia, é o 4º maior produtor de lixo plástico no mundo, né? São 11,3 toneladas de lixo desse tipo de resíduo por ano. E os últimos estudos da ONU, da WWF, do Greenpeace, etc., dessas instituições, comprovam que há resíduos, há partículas plásticas, até nos polos, ou seja, você tem nos extremos do planeta, onde você não tem uma taxa habitacional muito grande, você não tem a densidade populacional que seja possível de gerar esse tipo de recurso, mas você tem esses resíduos lá, sendo encontrados nos peixes, mesmo peixes não migratórios. Então, você encontra esse tipo de resíduo no estômago desses peixes. O que nos leva a crer que esses resíduos plásticos vêm sendo espalhados por todos os oceanos. Pode passar, por favor, Raquel? Pode passar. Tá, isso a gente já falou. Tá, aqui. Só para a gente ter a noção aqui, a gente colocou em caixa alta aqui, né? 1 tonelada de papel reciclado poupa cerca de 22 horas. Olha as inter-relações acontecendo de novo. É o que a gente fala dos ODS, que eles são realmente interligados, indivisíveis, ninguém fica para trás, etc. e tal. Está aqui. Quando a gente fala de resíduo, se eu pegar um exemplo de papel, por exemplo, está aqui, ó. 1 tonelada de papel são menos 22 árvores no meio ambiente, 70% de energia elétrica e polui o ar 74% menos. Ainda assim, se a gente leva para o cenário mundial, ainda somos um país sustentável, né? Estamos também em 4º lugar entre os países com mais construções sustentáveis. Pode passar, por gentileza, Raquel?
Tá, aqui a gente falando dos 3 R's, surgiram principalmente, né, inicialmente como os 3 R's, reduzir, reciclar, reutilizar, e depois a gente colocou mais 2 aí, que é o recusar e repensar, né? E depois ainda há outras coisas há outros conceitos também inseridos que seriam o reparar, recuperar, mas hoje a gente já fala de 5 R's, então para que a gente entenda que também temos que saber a hora de dizer não aos produtos, consumir somente o necessário, reduzindo assim os produtos que consumimos. Pode passar? Pode passar, por favor, Raquel? Outro problema ou solução que devemos enxergar em relação aos resíduos é o uso da logística reversa, né? Ou seja, é o ciclo infinito do produto. Eu me lembro que quando eu era adolescente ou criança, eu consumia refrigerante, como consumo até hoje, infelizmente. E aí, quando fiquei adolescente, até antes, né, da minha infância para adolescente, você veio com a onda das garrafas PET, inicialmente aquela Big Coke redondona, depois partiu para esse modelo mais moderno. Para a gente, isso foi um adianto, a nível prático, mas para o meio ambiente foi um verdadeiro desastre, porque essa garrafa de vidro que recirculava no mercado, né, que era usada muitas e muitas vezes, ela deixou de existir, dando lugar para produtos que eram utilizados por um curtíssimo período de tempo e depois simplesmente eram descartados no meio ambiente. Hoje, já passamos a enxergar isso de maneira diferente, entendendo que é necessário voltarmos a esse passado que nos era muito interessante. De fato, por mais que você consuma mais água, mais recursos para produzir o vidro do que o plástico, muitas vezes, mas o tempo que esse produto fica na nossa cadeia é muito maior do que o plástico. Pode passar? Aqui, mais um exemplo, aqui um infográfico só do ciclo dos resíduos, né? Você tem aqui, primeiro, a separação dos resíduos secos e úmidos em suas origens, né? Você separa o lixo seco num determinado coletor, lixo úmido em outro coletor, e resíduos perigosos você vai procurar colocar numa caixinha, se você tiver na sua casa o acesso a um ponto de coleta, você vai colocar. Então, quando eu digo de origem, eu estou falando da gente, nas nossas casas, nas indústrias. Depois, esses resíduos são encaminhados aos centros de triagem de resíduos recicláveis, e nesses centros de triagem são feitas as separações dos resíduos, o tratamento prévio, né? Aí depende, prensa, lavagem, moagem, depende da tecnologia ali, que é adotada pela cooperativa ou pelo centro de reciclagem, e depois encaminhamento para as usinas de reciclagem, que a gente já sabe que é a destruição de um novo produto para a feitura de outro, né? Para a construção de outro. Pode passar? Aqui, coloquei só para exemplificar, mas tenho certeza que todos vocês já estão craques nisso. Resíduos não recicláveis, aqui está no preto, mas pode ser no cinza também, ou muitas vezes no marrom, que seria pela NBR 2004, seria para madeira, mas muitas vezes a gente usa para resíduo orgânico, para não recicláveis. Você tem o azul de resíduos de papel, você tem o verde para resíduos de vidro, vermelho para plástico e amarelo para resíduos de metal. Nas escolas, normalmente a gente usa o vidro. Nas escolas que eu tenho visitado, eu não aconselho deixar assim no pátio com as crianças, não. E a gente sabe que vidro é um material cortante, muitas vezes você tem crianças menores ali, pode ter alguma briga no colégio, alguém, né, perder a cabeça e ir lá pegar um pedaço de vidro para machucar talvez o outro colega, a gente sabe. Então, assim, o vidro, se utilizado no colégio, ele deve ficar numa sala separada, cujo acesso seja feito somente pela direção. Nas escolas, o que a gente observa normalmente são os resíduos de metal, de plástico e de papel. E aí você bota o cinza ou marrom para o não reciclável, ou mesmo preto. Pode passar, Raquel? Aqui, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos,
dos resíduos sólidos, eu ordenei aqui rapidamente, né, só para a gente entender uma ordem de prioridade do que ela preconiza. Primeiro de tudo é a não geração, ou seja, se eu posso não consumir e não gerar resíduo, eu não vou gerar. Isso aqui eu estou falando de consciência, tá? De conscientização. O segundo passo é a redução desse recurso que eu consumo, a redução desse resíduo que eu vou gerar. O terceiro passo é, será que eu posso reutilizá-lo? Ou seja, se eu pego ali se eu compro, muitas vezes as pessoas não gostam, né? Eu adoro. Eu comprei um requeijão, pote de vidro, eu uso de novo. Eu uso, bebo café, bebo água. Tem ali o copinho para apresentar para as visitas, quando vão lá em casa, mas no meu dia a dia eu gosto de usar. Eu tenho esse hábito. Muita gente usa a manteigueira para guardar produtos, o pote de sorvete. Então, assim, você tem dentro de casa forma de reutilizar esses resíduos sem que eles sejam descartados de imediato na natureza. Aí sim, depois, se não é possível reutilizar, aí você vai separar dentro de casa antes, isso tudo daqui para trás, eu estou falando tudo de você consigo mesmo, né? De mim comigo mesmo. São reflexões. A partir do momento que eu não posso mais reutilizar esse produto, ou que não me é mais interessante, eu vou encaminhar, então, para a reciclagem. De que forma? Separando corretamente de acordo com aquelas cores que a gente já viu. E fazendo, na medida do possível, aquele tratamento prévio. Se for um potinho de sorvete, lava antes de colocar na lixeira, né, no coletor. Se for potinho de danoninho, também passar aquela água, separar a parte de metal. Aí depois, então, ele é encaminhado para tratamento e, enfim, para a deposição final. Pode passar? Pode passar, Raquel. Aqui, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela só são conceitos, não vou ler, vou deixar para vocês aqui, tá? O que é gerenciamento de resíduo, o que é gestão integrada. Pode descer aqui, ó, mais uma vez. Tá. E aqui, a gente exemplificou, está fazendo barulho porque está passando um mata-mosquito aqui perto, vocês me desculpem, mas está dando para me ouvir, Joana? Joana, Raquel? Sim, André, estou ouvindo. E não está tanto barulho assim não, viu? Oi? Estou te ouvindo sim, perfeitamente. Não está tanto barulho assim não. Obrigado, Joana, que passou aqui, eu não sabia. Tá. O que eu quis exemplificar aqui é que como um simples fato como o tema resíduo pode ser trabalhado, né, dentro desses valores que a gente pode gerar na escola. Ou seja, eu vou pegar o tema resíduo e eu vou trabalhar o quê? Só meio ambiente? Não. Embora os resíduos estejam intimamente ligados à questão ambiental, eu posso trabalhar outras questões junto com as crianças. Por exemplo, eu posso trabalhar as questões culturais, né? Trabalhando fantasias de reciclagem, de arte e cultura, exposições. Eu posso trabalhar as questões sociais, dizendo que é possível se obter renda com a geração desses resíduos. Eu posso trabalhar as questões tecnológicas, explicando a importância da logística reversa, da produção limpa, e dizendo que a cadeia evolutiva de produção vem se desenrolando nesse sentido. Eu posso trabalhar os conceitos morais nas crianças, entendendo a produção de valor, né, do não desperdício de alimentos, da importância dela estar consumindo aquela quantidade exata no pratinho dela na sala de aula, dizendo que aquela refeição que ela tem ali na escola, muitas crianças não têm acesso em vários lugares do mundo. Então, são valores morais que eu trabalho junto às crianças. Eu trabalho também as questões dos valores ecológicos, trabalhando as compostagens de materiais e os ciclos de materiais. Consigo trabalhar também através dos resíduos os fatores biológicos, falando de saúde, falando de alimentação, né? Aí, nesse caso, não alimentação relacionada aos valores morais e nem a sociais, mas sim falando do crescimento, né? Quando a gente trabalha a horta na escola, a questão da responsabilização, de você colocar uma sementinha, ela ir crescendo, se tornar uma planta, explicando que no final ela volta para esse ciclo natural de vida e morte, se transformando em compostagem para que outras plantas cresçam, para que outros animais e micro-organismos cresçam e se alimentem. Trabalho também os valores intelectuais, relacionando o consumo e meio ambiente, e, através dos resíduos, também consigo trabalhar os valores científicos, né? Feiras de ciências, produzindo produtos
não poluentes ou biodegradáveis, utilizando. Então, assim, veja bem que com o tema resíduos, assim como com os outros temas que a gente abordou, você consegue trabalhar diversos valores que são estipulados, inclusive, pelo MEC, né, como valores dentro de sala de aula. Pode passar, por gentileza? Aqui, ó. Tá. Aqui, quando a gente fala de resíduo propriamente dito, né, falando de logística reversa, de resíduo propriamente dito, a gente está falando aqui especialmente do ODS 12. Eu quis relacionar para os que não estiveram no início da nossa conversa. Eu relacionei o tema resíduos aqui, exemplifiquei com todos os 17 ODS, mas ele está inserido no ODS 12 diretamente, né, para a gente entender. Aqui foi o dado que eu falei para vocês, né? 6.000 computadores ficam obsoletos diariamente e que apenas 11% desse material é reciclado. E quando a gente está falando de materiais de computadores, é importante que a gente entenda que muitos desses componentes são construídos a partir de materiais que as jazidas minerais, por exemplo, são pouquíssimas no planeta, né? Lítio, etc. São poucos esses minerais, as jazidas são poucas. Então, assim, é preciso que nós entendamos que o reuso desses materiais é de fato necessário e que, a partir de algum tempo, eles precisam voltar para essa cadeia produtiva. Pode passar? Aqui, quando a gente fala do conceito de economia circular, falamos da logística reversa, e agora estamos falando de economia circular, é simplesmente fazer com que esse produto volte ao mercado. A Lu, que trabalha comigo, ela é uma mestre nisso, né? Ela compra, usa um tempo, vende, tudo dela volta para o mercado, assim. E eu acho muito bacana, porque eu não tenho esse hábito, né? E tenho aprendido muito com isso, inclusive colocando uns produtos meus à venda por ela aqui. Então, tenho aprendido bastante. Mas esse é o conceito de economia circular, e que todos nós temos que fazer parte disso tudo, né? Na verdade. É entender que aquilo que não serve mais para você pode ser de grande valor para o outro. E que isso, inclusive, pode gerar algum valor para você, financeiro, né? Aquilo que não lhe serve mais, você não precisa jogar fora, você pode voltar para o mercado, vender esse produto ser útil a uma outra pessoa, e isso tirar renda também. Pode passar? Tá. Ainda se falando de economia circular, né? Você gera... você constrói menos produtos, você usa menos recursos naturais, então você preserva a biodiversidade. Com essa entrada e saída de produto no mercado, você tem uma recirculação de renda, acelerando a economia global e local. Você promove o acesso a tecnologias a diferentes níveis sociais. Por exemplo, você tem uma máquina de lavar. A gente sabe que é caro, muitas vezes, ter uma máquina de lavar e que nem todos têm acesso. Em vez de eu pegar essa máquina de lavar e descartar, eu vendo essa máquina de lavar a um preço acessível para quem conserta. E essa pessoa que conserta vai gastar, às vezes, não sei, quanto é uma máquina de lavar? R$1.000. Aí eu vendo essa máquina de lavar por R$100, R$200, quebrada ou usada, para um cara que conserte essa máquina. Essa pessoa vai gastar mais R$150 para colocar essa máquina nova de novo e vai vender pela metade do preço, por 1/3 do preço, para uma pessoa que muitas vezes não teria condição de comprar esse produto. Então, assim, esse é um exemplo de economia circular. Você tem a maior eficiência na utilização desses recursos e tem a economia de baixo carbono, uma vez que você reduz a produção industrial e mantém esse produto por mais tempo no mercado, né? Você otimiza esse ciclo do produto, por assim dizer. Pode passar, Raquel, por favor? Tá, aqui são algumas fotos que eu peguei de um livro, depois eu cito o nome do livro lá atrás, é um livro de uma portuguesa. Na segunda ilustração vou citar. Todos os produtos devem passar a ser pensados e desenhados como carros, ou seja, sempre que você tem uma avaria, deve ser possível consertar ou substituir uma peça variada e não substituir o produto todo por um novo. Se bem que carro hoje em dia também é tão descartável, né? Mas, enfim, a ideia é essa.
Se todos os aparelhos e produtos, exemplo de telemóveis é aparelho celular, né? Máquina de lavar, roupa, televisão, fossem construídos dessa maneira, pensando nisso, a gente ia gastar muito menos em recursos ao substituir peças avariadas, em vez de produzir tudo de novo. Muito menos recursos e produzir. Você gastaria muito menos em substituir as peças e não em comprar o novo. Pode passar? Raquel, por favor. Seria importante também conseguir recuperar os materiais das peças avariadas para as reutilizar como matérias-primas em outros produtos. Ou seja, se eu peguei essa peça que não me serve mais, tem conserto a peça? Tem. Bom, vamos colocar ela no mercado de novo. Não tem conserto? Eu vou destruir essa peça, ou seja, vou reciclar, vou colocá-la no mercado de novo como substrato, subsídio, para que seja feita outra peça. E aí você tem, né, a diferença aqui na última da economia circular e da economia linear. Na economia circular você tem a geração de menos recursos e uma economia muito... Né, você tem a produção de menos resíduos e uma economia muito grande na geração, na preservação dos recursos naturais. Perdão. Pode passar, Raquel, por favor. Tá, aqui eu só coloquei aqui o ciclo do vidro, mais uma vez, para a gente entender, né? Matéria-prima, fabricação, envase, embalagem, distribuição, consumo e coleta. Limpeza e seleção, ele é quebrado de novo, volta para a matéria-prima e volta para o ciclo. Pode passar. Muitas vezes ele é só higienizado, né? A gente vê aí nas indústrias, às vezes, mais modernas, que possuem um maquinário correto, ele é só higienizado e volta para o mercado. Pode passar incinerado, higienizado, pode passar, isso aí, tempo de decomposição, isso aí depois a gente tem. E aqui, para finalizar, só voltando a falar dos ODS, a gente quis enfatizar aqui como a questão dos resíduos ela é ligada, de fato, a todos os ODS, e isso porque a gente nem entrou nas metas ainda, né? A gente não entrou nos objetivos e metas ainda, a gente está falando só dos objetivos do desenvolvimento sustentável. A gente não entrou nas metas e nem nos indicadores. Quando a gente passar a falar de metas e indicadores, em nossos encontros futuros, espero que presenciais, a gente vai ver nesses desdobramentos como isso se interlaça de uma forma muito mais visualmente observada. Pode passar, Raquel? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Isso tudo a gente já falou. Tá, aqui só o objetivo do ODS 12, assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis até 2030. E aqui embaixo você tem os outros objetivos, 12.A, 12.B, pode passar. E você tem as metas. Pode passar? Pode passar? Pode passar, Raquel? Aqui, só para a gente entender, que embora entrem na questão do saneamento básico, entrem na questão da água também, do tema água, né? ODS 6, as águas residuais e as águas residuais não tratadas, elas também são efluentes, na verdade, né? E efluente é um tipo de resíduo. Então, assim, estão inseridos também nesse ODS, nesse tema. Pode passar. Tá, isso aqui são reforçamentos que a gente vem fazendo em relação a isso tudo que a gente já falou. Pode passar, Raquel. Aqui são atitudes que nós podemos tomar para minimizar a questão relacionada ao uso de água, à geração de resíduos, etc. e tal. Pode passar. E aqui a gente finaliza o nosso bate-papo de hoje. Queria agradecer mais uma vez a participação de vocês, dizer que para mim está sendo um grande aprendizado e que já começo a me habituar, de fato, a essa plataforma aqui, embora não estejamos presentes, já conseguimos aí nos adaptar mais ou menos ao tempo. A gente sabe que o tempo é diferente, não adianta se eu ficar 4 horas, 3 horas falando aqui, acaba se tornando uma coisa muito maçante. Então,
é difícil realmente, a gente consegue de alguma forma interagir aqui. Então, eu queria só que a Joana aqui visse se alguém lá no bate-papo se interessou em responder aquele questionário nosso no começo lá, e se não, a gente encerra por aqui, agradecendo a participação de todos vocês mais uma vez, a interação, agradecendo a Márcia, ao Marcos, as pessoas que interagiram conosco aí, e já marcando o nosso próximo encontro, deixando agendado lá no grupo, Joana e Raquel, Joana principalmente, né? A gente vai falando a respeito dos temas e agenda nosso tema futuro. Alguém André, quer aí, Joana, falar ou não? Se alguém quiser falar, até por considerações finais, pessoal, alguém quiser se expressar. E só avisando vocês que a gente vai colocar no grupo o link desse treinamento para que vocês possam ver, porque está sendo gravado. Então, a partir de hoje, a gente vai disponibilizar o link também, até para quem quiser mostrar para a família, para outras pessoas. Então, a gente vai passar a fazer isso. Se alguém quiser falar, coloca lá no chat que eu vou abrir o microfone. Só finalizando aqui, né, eu não coloquei aqui na apresentação, porque é um tema que a gente pode trabalhar futuramente, mas só para a gente entender, foi feito um estudo em 2015, relacionando, 2009, né, mas depois de 2015, relacionando os nossos 9 limites planetários. Né? Muito se fala em relação à geração, a nossa produção e ao esgotamento dos recursos naturais. Né? Dentro desses 9 limites planetários, são trabalhados alguns temas, dentre os quais 3 nós já extrapolamos, que são eles o aquecimento global, a extinção de espécies e o ciclo do nitrogênio. Próximos ao limite também temos o ciclo do fósforo e a questão da integridade da biosfera. Então, assim, é um tema que a gente pode trabalhar no futuro. Queria que vocês, na medida do possível, dessem uma pesquisada a respeito desses 9 limites planetários e que tem tudo a ver com essas relações e com essa realidade que nós estamos vivendo. Se ninguém... Deixa eu só te interromper um minutinho. À vontade. O pessoal, coloquei o link da avaliação aí no chat, viu? Se vocês puderem ir acessando, eu vou mandar também no e-mail e no grupo. Tá bom. Tá bom. Queria agradecer a Márcia mais uma vez, ao Marcos, as pessoas que contribuíram de alguma forma aqui também, a vocês todos, pela presença, pela participação, e dizer que no próximo nos vemos aí. Vamos decidir o tema. Salvo engano, não sei se será energia, né? A Joana, eu não estou com o cronograma aqui, mas a gente vai conversando até lá pelo grupo. E se as dúvidas, gente, forem surgindo em relação a qualquer um desses nossos 5 encontros passados, se as dúvidas forem surgindo, vocês coloquem no grupo, mandem por e-mail ou entre em contato com alguém, porque a gente disponibiliza, a gente responde as dúvidas, a gente disponibiliza os planos de aulas, ajudas, o que vocês quiserem, o que a gente puder ajudar de imediato, a gente envia material. O que a gente não puder fazer de imediato, a gente senta, conversa e procura chegar numa solução que seja favorável à demanda de vocês. Ok, Joana? Ok, Vandré, acho que era isso. E Então, mais tá uma bom. vez agradecer a todos que estão participando. E agradecer demais pela disponibilidade, né, Vandré? Porque, assim, a maioria vem participando desde o princípio, então, muito obrigada. E aí, enquanto não passa esse período, a gente vai indo e aproveitando para adquirir novos conhecimentos. O treinamento hoje foi show, até eu tirei muitas dúvidas. E é isso aí, é um apoiando no outro, até que possamos nos ver pessoalmente, igual o André falou. Pessoal, não hesitem em pedir ajuda, em tirar dúvidas. Aquele grupo lá é de vocês. A gente está lá para atender vocês. E falar também, né? Porque é o que eu digo sempre. Aqui, o prejudicado aqui sou eu, porque, na verdade, só eu falo e eu tenho muito a aprender com vocês, né? O meu maior aprendizado é na sala de aula. Então, quando a gente fica aqui, eu não consigo ter essa interação com vocês. Então, assim, eu sei que muitas vezes não é adequado, mas eu peço que a gente use o chat, use o grupo de WhatsApp para
para interagir, para esclarecer essas dúvidas, para dizer as boas práticas de vocês, as experiências que vocês têm nas áreas de vocês, porque eu preciso disso também para estudar mais, para crescer profissionalmente, intelectualmente. Eu conto com a ajuda de vocês, porque vocês não são só professores das crianças, são meus professores também. E eu preciso dessa ajuda de vocês para crescer. Tudo bem, Joana? Tudo bem, André. Acho que podemos Então tá. encerrar. Ó, o link da avaliação está no grupo. Para quem perguntou, a lista de presença, eu tirei print com o nome de todos. Quem fez a inscrição, quem não fez, coloca lá no grupo o nome todo. E aí, logo, logo, eu vou mandar no e-mail de vocês, quando vocês fizerem a inscrição, todo o material, plano de aula com o PPT, para que vocês possam também olhar mais, aprofundar mais o conhecimento. Ah, foi bom falar, Joana. Semana passada não foi o plano de aula de água, né? E essa semana não foi o de resíduos, tá? E não foi porque é uma coisa que a gente está construindo, né? Uma coisa é fazer o PPT, outra coisa é fazer o guia. O guia demanda uma escrita mais elaborada, um trabalho de pesquisa com citações, né? Embora não seja um trabalho científico, de fato, sejam pesquisas de fontes abertas da internet, de livros, etc., que já existem no mercado. A gente gosta enfim, de citar, né? Porque a pessoa que fez aquele trabalho ali quer ser lembrada também. A gente dá valor à ciência. Então, assim, a gente está construindo esse guia que, na verdade, vão esses dois temas juntos, tá? Água e resíduos. E acredito André, que até semana que vem a gente envia para você. Oi, o pessoal Joana. que está perguntando da lista de presença, está lá no grupo a confirmação de presença. Por favor, acessa e preenche lá. Ok. Tá? Tá bom, Joana. Então, acho que era pessoal, só isso. muito obrigado mais uma vez, tá? Até o nosso próximo encontro. Conto com a participação de vocês e agradeço de coração, porque a gente tem sempre muitas pessoas, muitos professores aqui. E a gente sabe que o tempo de vocês é muito precioso. 1h30, 2 horas de fala aqui não é para qualquer um. Eu realmente só tenho a agradecer a todos vocês. Raquel, quer falar alguma coisa também, Raquel? Apareceu aqui para mim agora. Está desligado. Não. É só que a gente está sempre aprendendo. Realmente é um volume de muitas coisas, né? Então tá bom, pessoal. Obrigado, tá? Obrigado e até a próxima, então. Vou encerrar aqui, tá, Joana? Certo. Tá bom. Obrigado.